Começou? Então tá, gente. Então, todo mundo conhece? Então, meu nome é Éder, faço área mecânica aqui, nós FMG. Você quer perguntar se tô zoando. Mas, e aí assim, a ideia era dar uma formação assim, um pouco básica assim, de Gol e do núcleo do Gol, né? Assim, por que a gente está no núcleo? Por que a gente foi convidado a estar aqui? Por que existe o núcleo? O que é o Gol? Tem uma noção assim, um pouco abrangente, né? Do que é o Gol, né? Então, a ideia é essa. Para que serve o Gol? Isso é a primeira coisa assim, que todo servo assim, precisa ter. Essencialmente, é isso aqui. Experimentar Deus na oração. A gente tem o Gol para que as pessoas experimentem Deus na oração. Isso é um ponto assim que é simples. Às vezes é difícil, mas às vezes a gente se perde, né, em busca de várias outras coisas, né, no Gol, e esquece um pouco do que é base, né? Independente de como o Gol se dê, isso aqui deve ser o ponto central dele. E para isso acontecer, né, ele tem alguns pontos que deve ter, mas sim, centrado em Jesus, óbvio, né? Carismático, a gente é parte do movimento da renovação carismática católica, então a gente tem uma espiritualidade carismática. Então, assim, esse experimentar Deus se dá de uma forma carismática. Deve ser fraterno e alegre, isso é da espiritualidade mesmo, espontâneo e ao mesmo tempo expressivo e ordenado. Apesar de ser espontâneo, ele é ordenado. A gente escolhe como faz, mas ao mesmo tempo tem que se deixar o Espírito Santo agir, né? Falar por meio de nós. Partindo do pressuposto que a gente é da renovação carismática católica, tem-se os grupos de oração, que são os grupos de oração de paróquia e tal. Um grupo de oração mesmo, ele se divide nisso tudo aqui. É engraçado, tem até uma formação que eu estava lendo, e aí falando assim: o grupo de oração não deve exceder 2 horas. Eu falei, ainda bem, né? Que pra gente, né? Então assim, tem que ter canto, animação, louvor, momento mariano, ato penitencial, efusão do Espírito Santo, silêncio, pregação, testemunhos e avisos. Então, pra que eu coloquei isso assim? É porque a gente, na verdade, não é que a gente tira algumas coisas e escolhe outras. A gente tira os nomes, mas isso tudo aqui perpassa o Gol também. Então o Gol vai ter canto, animação, louvor, mariano, tudo isso aqui tem que estar dentro do Gol, porque ele é um grupo de oração. Por causa do tempo reduzido, a gente junta as coisas assim e faz, mas tudo acontece, né? E muito importante assim, ver, né, que às vezes a gente deixa algumas coisas de lado, né? Às vezes a gente deixa, por exemplo, silêncio é uma coisa assim, a gente fala, nossa, não tem tempo, mas tem que ter. Às vezes 10 segundos já basta, já é alguma coisa, né? Eu vou falar mais disso depois. Então, basicamente a gente coloca mais ou menos assim, alguns gols são um pouco menores e tal, diminui um pouco isso aqui. Mas basicamente, na acolhida, aí você tem algum momento mariano, um gol reza só uma Ave Maria, outro gol nem, mas só fala, assim, alguma coisa. Um canto vai junto com a animação, ato penitencial, efusão e silêncio vai junto com o louvor, e a pregação, partilha e os avisos. Eu vou passar mais ou menos por cada um desses pontos, né, para a gente entender para que serve cada ponto. Acolhida. Acolhida é um ponto assim, que a gente tem batido muito, assim, sempre, né, nos grupos de oração, sempre bate muito, que é uma parte, assim, muito importante, que é a parte, assim, da pessoa se sentir mesmo amada pelo grupo como ela é amada por Deus. Então, assim, é aquele contato inicial da pessoa. Então, às vezes, você pode fazer um gol maravilhoso, se você não acolheu bem a pessoa simplesmente não vai estar aberta, então ela não vai viver aquilo. Então assim, ela se sentir amada como é por Deus, a preparação, né, já vai se preparando para viver aquele momento, né, já com abertura, quebra o gelo, e que eu coloquei, que lembro da passagem da visitação, né, quando Maria vai visitar Isabel, ela só saúda Isabel, e na saudação
já Isabel já sentiu a presença, já encheu-se do Espírito Santo, né? Então, assim, só com a saudação. Então, às vezes, sua saudação é que vai contar mesmo. E existem duas acolhidas, né? O que a gente chama de primeira acolhida é aquela da porta mesmo. Assim, uma pessoa, duas, está lá na porta, abraçar a pessoa. E a segunda acolhida, ela é dada pelo coordenador, né? Geralmente, basicamente, no início do gol. Então, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar o gol, alguma coisa do tipo. E pode-se fazer, tem também, assim, se pessoas chegam antes do gol, aí você vai conversar com a pessoa que chegou ali antes e tudo. Então, assim, aquilo também é acolhida. Depois do gol, sair junto, ir almoçar junto, isso tudo faz parte da acolhida, né? E é muito importante que isso aqui aconteça. Segundo a animação, que é aquela dancinha básica lá, nossa, esse paranauê, mas a gente não deve esquecer, né, que aquilo ali não é simplesmente um momento de recreação, né? É animação, mas ela tem que estar centrada em Jesus, tem que preparar para o que vai ser vivido, né? Então muitas vezes a gente tem que escolher algumas músicas, alguma coisa que vai direcionar já o que vai ser vivido, o que vai ser pregado, né? Já em comunhão com o direcionamento do gol, o direcionamento geral do gol, assim. Então, basicamente isso, a animação. E saber que ela também é importante, né? Ela também passa um pouco pela acolhida, então ela já vai quebrando um pouco o gelo. Então, assim, é muito importante. Geralmente tem-se, né, uma pessoa que conduz essa animação, né? Assim, ela não é do nada, assim. Geralmente a pessoa que canta, mas não necessariamente, né? A pessoa conduz a animação, chama as pessoas a fazerem gestos, dançar ou não, dependendo se achar que não se deve naquele momento, mas sempre buscar esses 3 pontos aqui. Aí depois vem o louvor e a difusão, que é um momento, assim, realmente um momento chave, que é um momento, assim, centro da nossa espiritualidade. A espiritualidade da renovação carismática é levar Jesus aos outros por meio da efusão do Espírito Santo. Então, assim, o que devemos conduzir é uma experiência, um encontro verdadeiro com Deus por meio da efusão do Espírito Santo. Que, basicamente, eu quis colocar em poucas palavras aquilo que um grande louvor, né, assim, tem que se louvar a Deus primeiro. Isso abre as portas. Um grande clamor, que o Espírito Santo vem, e já na certeza de gente clamor, um profundo silêncio. Eu coloco um grande silêncio, mas não necessariamente o silêncio é longo, né, mas profundo. Assim, é aquilo ali que Deus fala, Deus age, né, na pessoa, naquele momento de silêncio ali, que ela vai realmente perceber o que Deus está querendo, o que Deus está impelindo, ela vai experimentar Deus, né? Assim, às vezes a gente clama, aí fala, não, agora que você está com o Espírito Santo, aí vamos rezar pelo pregador. Agora que eu estou com o Espírito Santo, não, agora deixa eu desfrutar do Espírito Santo primeiro, né? Então, calma aí. Então, assim, é esse momento de desfrutar mesmo da presença de Deus, né? Tem que ter esse momento de desfrute. E depois a pregação, que tem uma centralidade querigmática, assim, querigmática, todo mundo conhece o termo querigmático, não, né? Querigmático a gente falou, o primeiro anúncio. É aquilo que a gente vive na experiência de oração, no seminário do Espírito Santo, seminário de vida no Espírito, que é assim, é o início da pregação. Você fala assim, amor de Deus, pecado, salvação, senhorio de Jesus, fé e conversão, comunidade, Espírito Santo. Então, assim, tem que estar centralizado nisso. Às vezes você fala assim, não, a gente sente que é para pregar sobre o amor de Deus. Não, hoje é sobre o senhorio de Jesus. Então, assim, sempre tem que estar centralizado em alguns desses temas. Às vezes perpassam mais de um, e também o gol tem mais um tópico que pode ser pregado também, que é o sonho. O nosso
sonho de evangelizar as universidades, sonho de transformar a realidade do mundo através da universidade. Esse sonho também entra nessa pregação, ele pode ser pregado, né? Que a gente é uma espiritualidade própria do MUR, né? Dentro da RCC tem o sonho é próprio do MUR. A pregação sempre deve ser conforme o discernimento do núcleo. Isso aqui às vezes é estranho falar, porque é meio óbvio, mas já aconteceram algumas vezes da pessoa, não, tem um discernimento do núcleo, a pessoa vai rezar em casa para pregar, fala assim, não, eu acho que devia falar outra coisa assim, 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 e acha muito bonito, mas não era aquilo que Deus queria. Eu já vi pessoa que preparou uma outra pregação e chegou lá e não conseguiu falar, assim mesmo tendo preparado bem, só que era uma coisa diferente do discernimento do núcleo. Então, assim, sempre o discernimento é do núcleo. O que o núcleo fala e converge para um ponto, é aquele ponto que deve ser pregado. É ali que Deus falou, e a gente deve acreditar nisso, né? Sempre deve buscar o uso das Sagradas Escrituras, isso sim. Até mesmo pela pregação ser primeiro anúncio, assim, tudo, não convém, assim, muito a gente ficar falando muitas coisas doutrinárias, ficar catecismo e tal. Às vezes uma coisa ou outra é interessante, pode se colocar. Mas sempre buscar usar a Bíblia mesmo. E também a pregação deve ser animada por alguns testemunhos pessoais mesmo. Assim, a gente deve sempre buscar juntar, né, aquela teoria ali com a vida prática, com a minha vida prática, né? Eu coloquei aqui, que isso aqui é muito claro, assim, aquele que vive geralmente prega. Então, geralmente, assim, isso é muito... que nossa, estou com dificuldade de reconhecer Jesus como meu Senhor nessa semana e tal, não sei o quê. Aí a hora que sai lá, senhorio de Jesus na reunião, posso saber que geralmente é a pessoa que está vivendo aquela dificuldade que ela vai pregar. E é bom que seja isso, assim, não é que ela vai fazer uma pregação falsa, né? Fala assim, eu quero que vocês façam aquilo que eu não faço. É que ela mostre aquilo que ela está tentando viver e convide os outros a tentar viver isso também. Mas, gente, eu estou tentando fazer de Jesus o Senhor da minha vida. E eu convido vocês a tentar também, porque isso é bom. E desenvolve-se, né, a pregação, e tem vários elementos. Claro, esses temas, o Espírito Santo ele vai movendo de que cada vez que se prega, isso seja pregado de uma forma diferente. Então, assim, sempre vai dar enfoques diferentes. E a pregação ela deve encerrar com animação. Animação, não no sentido. Animação, ela deve instigar, de alguma forma, que as pessoas mudem de vida. E assim, muitas vezes, assim, às vezes em um ponto específico. Mas precisa ter um ponto, porque senão não faz mais sentido. Se você pregar, mas não for para a pessoa mudar, nada, não tem sentido. Então, assim, é bom para que as pessoas saiam do conforto, né? Tem que ter a pregação para que as pessoas... Você tem que centrar num ponto, né? Falar assim, não, a gente tem que mudar isso aqui na nossa vida. E aí, durante aquela semana, a pessoa vai pensar sobre aquele ponto, ela vai lembrar sobre aquele ponto que ela tem que mudar, né? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Sobre a pregação, porque eu aprendi uma coisa sobre a pregação, que toda pregação é necessário abrir a Bíblia e a passagem bíblica. Uhum. E eu observei que às vezes nem todas as pregações, o pregador ele não sabe? Não usa a Bíblia. Isso. Isso é até interessante. Isso aí é altamente recomendado que se faça. Que se abra a Bíblia, que convide as outras pessoas a ler, a acompanhar ao mesmo tempo. Só que muitas vezes, não muitas, né? Às vezes a gente exagera e passa do limite. Mas assim, algumas vezes as passagens são longas, alguma coisa assim, e que o gol realmente não comporta. Então, assim, tem algumas vezes que você reduz a passagem. Vou dar um exemplo. Ontem eu preguei no Gol dos do Mundo. E o gol, assim, começou atrasado, tinha 20 minutos de gol, praticamente, e a passagem era muito longa, era assim, era um capítulo, não tinha como ler, não tem como. Aí, assim, é bom citar alguns versículos literais e tudo, mas ler realmente a passagem toda
não cabe. Já em outros momentos, cabe. Então, assim, isso vai mais do pregador do núcleo. Às vezes, assim, o pregador pode perguntar para o núcleo naquele momento, falar assim, não, vocês acham que lê tudo, ou vocês acham que resume tudo? Então, isso depende do tamanho do gol, mais ou menos, assim, do tempo que você tem para pregação. Não é tanto assim da questão de ler a passagem toda, é na questão de você levar a Bíblia, entendeu? De ler a Bíblia lá. Mesmo se for ler só uma pequena passagem, você acha que se faz necessário, se realmente, porque eu aprendi que sempre tem que ir. Não, é importante, porque a Bíblia material, assim, ela tem um significado muito grande, muito importante, assim. Mas eu acho que isso, assim, realmente a instrução maior é essa mesmo, que se traga a Bíblia, né? Que se tem a Bíblia material, que se abra. Mas eu acho que na prática, talvez isso às vezes é dificultado, às vezes não. Mas realmente a instrução é essa. Mas às vezes você usar o celular, uma coisa assim, realmente tira um pouco do significado, mas é totalmente lícito. Não é algo, não tem uma coisa assim, é proibido, não tem uma aplicação dessa forma, assim. Mas a instrução maior é que se traga a Bíblia mesmo. Mas gente, vocês podem perguntar, às vezes eu tô passando assim, e às vezes tem coisas muito importantes que são passadas despercebidas, mesmo para quem está novo assim e tal. Isso aqui todo mundo tem dúvida geralmente, assim, mesmo com muito tempo, eu mesmo estava preparando isso aqui, muitas coisas disso aqui eu aprendi hoje, mas apesar de saber, eu estou há 4 anos no Gol, mas isso aí é sempre... Depois da pregação, né, então os momentos de partilhas, testemunhos e partilhas, sempre quando for possível, é bom instigar isso para que as pessoas vejam o que está acontecendo no Gol, né? Às vezes está todo mundo quieto, porque muitas vezes Deus se manifesta silenciosamente. Às vezes tem manifestação, uma pessoa chora, não sei o quê, mas muitas vezes, assim, naquele silêncio ninguém vê. Então, assim, o momento de partilha é aquele momento assim, que todo mundo pode ver a graça de Deus, né? A pessoa, às vezes, que não se sentiu tocada, pode ver, nossa, Deus está agindo no irmão, então, da próxima vez eu vou me entregar mais para ver se, né, se eu tenho esse encontro com Deus também. E para a gente também, né, que serve no Gol, para a gente perceber a ação de Deus. Esse ABC aqui, ele deve ser, o testemunho deve ser alegre, breve e centrado em Cristo. Então, assim, a gente sempre deve instigar as pessoas que façam isso. Então, assim, a pessoa começou a chorar lá, as lamúrias dela lá, assim, isso não é bom que aconteça, né? Assim, e se for longo, pior ainda, se não for centrado em Cristo, piorou. Assim, não é para ela falar os problemas dela, é para ela falar o que aconteceu ali no Gol. É mais centrado no Gol ali, aquilo que está acontecendo, na ação de Deus no Gol. E a gente mesmo, nós servos, podemos, né, dar partilhas ali, e a gente já deve perceber. Claro que a gente não vai querer das pessoas que estão indo no Gol, que não sabem nada assim, que faça isso aqui, né? Mas a gente deve perceber, né, que isso aqui deve ser feito. E o final? É engraçado falar do final, mas que ele realmente é muito importante, né? Porque no final, ele na verdade ele é feito um envio. Lembra que eu falei que a pregação ela deve ter alguns compromissos práticos, né? Você deve instigar a pessoa a mudar de vida, então ela tem que dar alguns compromissos, você tem que instigar alguns compromissos práticos, né? Então deve se fazer um envio, né, com autoridade, para que as pessoas realmente vivam isso. Ó, agora que nós estamos indo, a gente tem que fazer isso. Assim, mais ou menos, resumir assim, uma frase ali, só voltar no tema assim, e tudo. Por quê? Isso aqui eu lembrei das tendas, de quando Jesus vai para o Monte Tabor, ele chama Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João vai para o Monte Tabor e lá ele se transfigura, aparece Moisés e Elias lá. Aí Pedro fala assim, nossa Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, morar aqui, não sei o quê.
Tipo assim, porque tava muito bom. Tipo assim, vir no gol, ir lá, é muito bom. Mas assim, e a vida lá fora? E a missão? E o que eu vi ali? Como aquele Pedro ali experimentou ver o Cristo ali transfigurado e depois? O que aquela experiência significa para a vida dele depois? Então assim, tem que descer do monte, né? Esse envio aqui é enviar as pessoas a descer do monte. E não, vou para o monte, depois eu vou para o monte. Não, esse monte tem que fazer alguma diferença lá no mundo, né? E aqui assim, só uma orientação que esse final, ele não deve assim, você pedir de novo o Espírito Santo, porque você já pediu, as pessoas já estão cheias do Espírito Santo. Não é pedir, nem fazer petições da oração inicial. Assim, aquele início que você coloca as intenções e tal, aquilo ali você já colocou as intenções para Deus, então não precisa pedir de novo. O que pode ser pedido é apenas força para viver aquilo que foi proposto. Então assim, vamos pedir ao Senhor que realmente vivamos isso que foi pregado, alguma coisa nesse sentido assim. Aí depois tem alguns avisos, né, que isso aqui é muito importante. Eu até vi assim na formação que eu estava lendo, o cara falou assim, muita gente se pergunta por que da gente colocar isso aqui. Mas é justamente por causa disso que a gente está colocando, porque ninguém dá muita importância. Só que os avisos, eles testemunham a nossa comunhão do GOL com o ministério como um todo, com a renovação carismática e com a igreja. Porque ali você fala da missa que vai ter, você fala dos encontros que vai ter, você fala da coisa não, porque a gente não é um grupo isolado, a gente é parte de uma coisa maior, de uma comunidade maior. Aí eu vi isso assim, eu nem sabia. Ele tem que ser dado apenas pelo coordenador, a não ser em casos em que, assim, realmente o coordenador vai ter um retiro, ele não sabe muito algumas coisas práticas e aí fala com outra pessoa, assim, mas só nesses casos. Mas geralmente pelo coordenador, e ele já tem que estar preparado com isso. Assim, eu já falo assim, não, os avisos que eu tenho é isso, isso e isso, geralmente por escrito, ou ele pode colocar no quadro também, e só falar no final, a gente tem isso, isso, isso e isso que vai acontecer e tal. E não ser muito longo, para que os frutos do GOL não se percam, para que as pessoas não esqueçam da experiência que elas tiveram, e não esqueçam dos propósitos que elas tiveram, porque às vezes elas se preocupam muito com o aviso, e aí ela não sai do gol pensando assim naquilo que ela viveu, ela sai pensando no aviso, né? Assim, vai ter aquele, vai ter, entendeu? Então assim, tomar cuidado assim um pouco com isso. Agora eu vou falar, isso aí é basicamente o gol, né? Agora eu vou falar assim do núcleo. Só basicamente, assim, para que existe o núcleo, né? Assim, o núcleo existe para direcionar o gol, né? O gol não é algo ali que todo mundo se reúne e acontece do jeito que for. Aquilo ali é direcionado por Deus. E se é uma coisa direcionada por Deus, a gente tem que parar, rezar e escutar o que Deus quer. E não ser assim uma coisa de cada um, não é uma pessoa que vai lá tentar, assim. Isso sempre teve na igreja, né? Essa comunhão. Ninguém consegue discernir nada sozinho. Todo mundo tem que discernir uma comunidade, porque eu sinto uma coisa, sente outra, o que eles sentem é diferente, então talvez aquilo que eu estou pensando é coisa minha e não provém de Deus, né? Então é basicamente para isso que existe o núcleo. Assim, isso aqui é mais assim, o que os membros do núcleo devem ter, ou devem buscar ter, não necessariamente se tenha todas as características, mas buscar, né? Ter uma intimidade maior com o coordenador, né? Partilhar do que você está tendo problema, tudo, ter uma obediência, né? Às vezes você acha uma coisa assim, claro, é bom que você partilhe aquilo que você pensa e tudo, assim. Mas assim, o coordenador ele tem uma visão um pouco mais além do objetivo, então assim... então assim, às vezes você está martelando uma coisa assim e tal, e o coordenador fala, não, a gente tem que ir para o outro lado, assim, ter essa obediência mesmo, assim, você
acho que era um santo que falava, quem obedece nunca erra. Então assim, você acha, assim, não, é popular, então, meu coordenador mandou pela, então vamos lá quebrar a cabeça. Entende? Porque você não vai errar. O coordenador, ele é um indivíduo, mesmo que para você não perceba que aquilo é a direção certa, o coordenador está sendo a direção certa. E é isso que a gente segue, né? Isso assim, demora a gente aprender isso, mas uma hora a gente aprende. Deus tem ideia assim, de que o gol é um compromisso semanal mesmo, né? Quem está no núcleo, ele tem que se comprometer. Então assim, porque não é necessidade que você esteja no núcleo, não é assim, você pode muito bem continuar indo no gol, mas você foi chamado a servir. Então assim, tem que haver um compromisso, uma resposta. Se não puder, falar assim, não posso, fala, não posso mais servir, é melhor do que ficar aí, uma semana eu vou, outra não vou. Não, fala, isso é muito tranquilo de falar, assim, todo mundo tem problema. Isso sim, ter fidelidade ao horário, né, assim, é questão de pontualidade mesmo, principalmente no gol mesmo, mas também nas reuniões de núcleo. Saber, isso é muito importante, saber que o núcleo é abastecimento. A reunião de núcleo é onde você se abastece, para depois você transbordar no gol. Então assim, isso é a grande importância. Eu não fui na reunião de núcleo, eu posso servir no gol? Não é para você servir no gol. Você não está abastecido. Você não viveu sua experiência com Deus para poder levar os outros a experimentar Deus. Então, assim, você precisa experimentar Deus primeiro. Isso deve ser semanal. Ter disponibilidade de assumir algumas tarefas, né, que o coordenador manda, mas isso é muito tranquilo, né? Cada semana o coordenador pode pedir uma coisa ou outra. Saber que o núcleo não é status, ele é serviço. Então assim, não é assim só para ser do núcleo, né? Nossa, eu sou do núcleo. Aquilo é serviço. Nossa, eu sou do núcleo, eu quero servir, né? Eu quero ser mais, dar um pouco mais para os outros. Saber que todo mundo do núcleo é indigno. É indigno do serviço que ele tem. É indigno de levar os outros a experimentar Deus, sendo que muitas vezes a gente, né? Mas quando as coisas viram tantas costas para Deus em nossa vida, né? A gente é indigno, mas a gente busca, mas a gente é escolhido por Deus. Deus escolheu cada um para estar aqui no núcleo. Deus foi lá e chamou. E vai saber, né? Por quê? Deus sabe o que faz, assim. E ele escolheu, assim, ele quer cuidar da gente mais de perto mesmo, assim. Ele quer cuidar da gente primeiro, ele quer que a gente tenha mais intimidade. O núcleo, assim, é uma grande oportunidade que a gente tem de crescer em vida comunitária, assim, a gente tem mais contato com outras pessoas do mundo, tem mais contato com formação, esse tipo de formação aqui. Se você só vai no gol, talvez você não ia ter uma formação, você não ia estar aqui e tudo. Então, realmente, a gente é escolhido por Deus, né? Aqui é basicamente o que se deve buscar, mas se deve buscar a união, principalmente por partilha. Assim. Você vai sempre buscar, assim, dentro do núcleo, partilhar entre uns e os outros para serem amigos, né? Cada vez mais unidos. E isso, assim, isso vai se refletindo no gol, né? Assim, durante o gol, você percebe assim, que há uma união, há uma coesão, você já por conhecer um ao outro, você já sabe assim, nossa, você olha, né, e fala assim, nossa, tá perdendo horário. Só pelo olhar assim, outra pessoa já olha assim, nossa, realmente. Tipo assim, uma coisa assim, coesão, você olha, a pessoa já começa a cantar a música, sem você precisar ficar falando, porque há uma coesão. Claro, não visando apenas o serviço, mas porque caminhar junto é mais fácil, né? Quando você começa a se abrir, um ou outro vai ajudando, você tem a oportunidade de ajudar também e de ser ajudado. Então, a vida de oração, assim, isso é básico, assim, tentar rezar pelo gol mesmo também, né? Às vezes a gente, desde de rezar pra gente, tudo às vezes é difícil, mas você fala assim, não, tem pessoas que dependem da minha oração, né? Tem pessoas que vão ali, assim, muitas vezes não vão experimentar Deus, porque eu estou deixando de rezar, estou deixando de me comprometer com isso. Então, essa preparação aqui. Isso aqui, gente, oração pessoal, leitura bíblica, jejum, penitência, eucaristia. Isso deve ser vivido pelos membros do núcleo
de uma forma, não necessariamente em mais quantidade, mas de acordo com a vivência de cada um, de acordo com a maturidade de fé de cada um. Mas isso aqui deve ser buscado, né? Assim, sempre está buscando isso, uma oração pessoal, possível diária, ver as orações. A igreja oferece vários tipos de orações, né, que você pode fazer todo dia. Às vezes você não consegue rezar à noite, você reza de manhã, às vezes você prefere parar 5 minutos em determinados horários do dia para rezar. Às vezes só conversar com Deus, mas buscar uma leitura bíblica, buscar conhecer mesmo as passagens. Às vezes um versículo assim, num dia, às vezes um versículo é aquele que te toca, que você vai ruminando no dia. Assim, às vezes lê de manhã e fala assim, não, eu vou ler o evangelho de hoje aqui de manhã, ler e durante o dia meditar sobre aquilo. Jejum e penitência, assim, isso aqui, gente, não precisa ser coisas grandiosas. Eu estava essa semana assim, eu percebi assim, às vezes você fica querendo fazer coisas grandiosas, não faz nada. Às vezes você fala assim, não, vou ficar assim 3 dias sem comer. E aí não aguenta 2 horas. Às vezes você até desiste. Mas às vezes coisas pequenas. Essa semana eu fiz uma coisa que foi até engraçado. Assim, eu ia chupar uma bala, assim, e eu tava com muita vontade, assim. Sabe quando você já sente o gosto na boca? Aí eu falei assim, não, eu vou chupar essa bala só daqui 15 minutos. E coloquei a bala assim na frente da mesa assim, e continuei estudando. Assim, e ofereci aquilo pelo gol. Então assim, é coisa simples. Deus viu aquilo, né? E Ele viu a minha dificuldade naquilo, e aquilo ali, outro dia eu faço uma outra coisa e tal, sei lá, tomar um banho gelado, sair na chuva aí, igual louco, sei lá. Sorrir pra pessoa que você não sorrir pra pessoa que você não se dá bem. Umas coisas assim, né, que vão fazendo diferença, e aquilo também te ajuda, né? Às vezes, igual isso que eu falei, sem dar bala, mas aquilo aí é uma coisa de apetite, aquilo tá regulando assim, eu me ajudar, né, a não pecar pela gula e tudo, algumas coisas assim, não me deixar levar pelos meus impulsos. Então assim, isso tem uma dupla finalidade, né, assim, enfim. E a Eucaristia, né, que deve ser o centro também, né, de toda essa vida, toda a nossa vida, né, católica, assim, ela tem a centralidade na Eucaristia. A experiência que a gente está chamando as pessoas a viver com Deus, ela é plena na Eucaristia, né? Então, assim, a experiência que a gente tem que ter com Deus, ela é plena na Eucaristia. Então, sempre buscar, sempre que possível, ir à missa, né? Assim, se possível na semana, claro, não deixar de ir no domingo. Mas, assim, sempre ter e receber Jesus com devoção, né? Assim, buscar ter aquela experiência, né? Chegar ali na comunhão, né? Falar assim, não, isso aqui é a centralidade daquilo tudo que eu vivi, né? No gol, que eu vivi no Lucas, isso aqui é as núpcias, né? Do cordeiro, né? Assim, aquela coisa central mesmo. A leitura bíblica também é indicada de fazer diária. Não, a leitura bíblica é diária. Não, tudo isso aqui diário. Assim deve ser diário, né? Eu lembro que eu tinha um coordenador do MMA, ele mandava todo dia diário para todo mundo fazer, mas diário então ele faz todo dia. Não, e isso tudo a gente deve buscar, assim, o máximo que a gente puder, né? Tá, de acordo com a vivência de cada um, né? Tem gente que está em início de conversão, encaminhada, mas sempre buscar, né? Nunca se contentar, né? Assim, com aquele período que você está. Sempre tá buscando algo mais, sem se martirizar também por isso. Nossa, não estou conseguindo. Vive cada dia de cada vez, né? Para hoje e fala assim, não, hoje eu quero fazer um pouco mais, né? Amanhã eu tento fazer, aí outro dia eu não consegui, mas tentar dar uma continuidade, né? Aí que, sobre o coordenador... Peraí que eu vou filmar. Mas isso é importante, todo mundo saber, né? A Ana também vai sair agora no final do ano, né? Qualquer um aqui pode ser coordenador, principalmente pelo primeiro aqui, ó. Não é o melhor do núcleo. Então, assim, você fala assim, não, nossa, eu sou ruim demais, não posso ser coordenador, você é um forte candidato.
Porque realmente não é assim, às vezes Deus quer cuidar da gente, né? Eu também já fui coordenador, né, antes da Ana, e realmente assim, você percebe realmente suas mazelas ali, né? É aí que você percebe que realmente você não é o melhor. E às vezes antes você até pensava que você era. Mas é que não é um privilégio, né? É uma responsabilidade, né? Assim, isso a gente percebe, o início da coordenação a gente acha assim, nossa, o coordenador agora, que bom. Mas depois, na hora que o tempo vai passando, assim, vai pesando, né? Você tem muita responsabilidade, principalmente porque a gente não é o melhor, né? Então a gente não sabe coordenar muitas vezes. Então às vezes a gente não distribui as tarefas, a gente tenta realmente carregar todo o peso e para deixar os servos tudo bem, né? Para ninguém achar que está pesando para eles, mas o bom coordenador é aquele que realmente distribui as tarefas, né? Que é isso aqui, né? Distribuir, porque assim ele permite o crescimento das outras pessoas. Porque assim, se você nunca fizer nada, então assim, você não vai crescer, né? Então, isso você não vai aprender como é que é coordenar, né? Então, às vezes o coordenador nunca distribuiu tarefa. Aí depois ele sai, aí o novo coordenador não sabe, não tem nem noção do que é para ser feito, e tem que começar tudo do zero. O coordenador deve transmitir a vontade divina. Isso aqui ele obtém pelas orações pessoais e tudo assim, até pelo núcleo ele consegue ter uma visão um pouco mais além. Claro que isso aqui não é tão além quanto a gente pensa, não. Assim, não é que o coordenador pode, o núcleo está todo falando uma coisa, o coordenador fala um trem do outro lado, assim, e põe o ponto e fala assim, não, é isso que eu sou o coordenador. Não é isso. Não é isso. Mas assim, ele dá um direcionamento e você percebe isso, principalmente por causa de uma qualidade, que é a sabedoria. A sabedoria do coordenador, ela é perceptível na hora que ele fala. O núcleo percebe isso. Na hora que tá uma confusão lá, o coordenador fala, não, a gente deve ir nessa direção. E aí sim, você percebe a sabedoria ali. Então assim, você tem uma facilidade de acolher. É sério? É sério. Então assim, as qualidades, né, do coordenador. Ele deve ser cheio de fé do Espírito Santo. Isso aqui eu tinha até anotado no trem aqui, que era importante. Cheio de fé do Espírito Santo, isso indica que ele é dependente de Deus, né? Ele se coloca, né? Por ser cheio de fé, ele se coloca dependente de Deus. Ele nunca decide por si mesmo, né? Ele sempre, assim, busca escutar a Deus, né? Sempre fala assim, não, peraí, não, isso aqui sou eu que estou pensando, mas deixa eu ver o que Deus está querendo, né? E ele comete, né, atos de fé. Você percebe, né, que às vezes ele se propõe a coisas que talvez não ia ser muito possível, mas ele propõe isso, né? Então ele faz atos de fé. E ele não é perfeito, né? Você percebe que ele não é perfeito, mas você percebe os frutos do Espírito Santo. Você vê assim aqueles problemas que ele tem ali naquelas imperfeições, você vê os frutos que está tendo. Então isso aqui, ó, é muito importante. E aí isso aqui gera as outras coisas, né? Isso gera uma pessoa de boa reputação, sem precisa explicar muito, um homem de oração, pode ser uma mulher também. Não, de oração pessoal, claro, né? Pessoa de mulher não pode ser a sabedoria e a criatividade. Essa criatividade aqui, não necessariamente de ficar mirabolando planos assim, mas assim, de saber ser dócil à criatividade do Espírito Santo mesmo. Às vezes o Espírito Santo cria outras coisas, criar uma forma de divulgação, tem uma coisa ou outra, isso aqui vai sendo desenvolvido, né, com o tempo. Agora, sobre a reunião de núcleo, né? A reunião de núcleo deve ter algumas coisas, né, principais. Primeira, que eu já expliquei, né, que a reunião de núcleo é aquele momento que a gente tem que viver deles, né? Mas, primeiro, que você tem uma avaliação, né, do gol anterior e também do que tem acontecido, né, no gol. Quando essas avaliações perpassam no campo assim, mais pessoal, né, às vezes você fala assim, não, aquilo que você fez e tal, outra coisa assim, não se deve ficar justificando, ficar remoendo, ficar explicando, não. Cada um acolhe e reza.
acolhe e reza e vê se é aquilo mesmo, vê você e Deus, independente do que ninguém está querendo se mostrar para os outros, né? É entre você e Deus, né? Sua vida. E a avaliação não deve ser vaga. Não deve, o que vocês acharam do... foi bom. Tá, mas e aí? Então assim, sempre fala assim, não, foi bom por quê? A música estava daquele jeito, não, aquilo não foi ruim, aquele negócio. Então assim, sempre ser um pouco mais pontual, né? Ter um certo planejamento de ações pastorais. Não, agora a gente vai entregar uma imagem para o povo, eu acho que isso vai ajudar. Algumas ações, né? Vamos fazer uma divulgação e tal, são certos planejamentos, né? A oração, que é a parte do experimentar a Deus, né? Cada um vai experimentar, e aquilo que vocês vão experimentar é aquilo que o pessoal do Gol vai viver. Às vezes a gente fica muito preocupado com a oração, perguntando a Deus, ô Senhor, o que o Senhor quer para o Gol? O que o Senhor quer para o Gol? Não é necessariamente isso que tem que fazer. Eu falo assim, não Senhor, venha ao nosso encontro, venha ao meu encontro, quero me apresentar, eu quero estar contigo, ter um momento, todo aquele momento, né? De louvor, de clamor, tudo. E aí depois, na hora que vocês partilham, né? Porque a gente, né, partilha aquilo que a gente viveu, a gente vê aquilo que está em comum ali, aquilo que é para ser vivido no Gol, né? Então assim, se preocupar com a sua experiência com Deus, primeiro, antes de se preocupar com o Gol mesmo. E o Gol, Deus vai cuidar do Gol também. E também pedir, né? E se não sair uma passagem, não convergiu as coisas, aí rezar de novo, pedir a Deus que mostre o que realmente é pontualmente para ser para o Gol. E dividir a preparação, as tarefas, né? Quem é que vai conduzir a oração, quem é que vai ficar na acolhida, quem é que vai pregar, essas coisas assim. E muito interessante que eu li também, tem uma tarefa que geralmente a gente não coloca, que é a coordenação da reunião, a coordenação da reunião de oração, que é o Gol, né? Porque lá geralmente divide a reunião de núcleo e reunião de oração. A reunião de oração é o Gol. Então tem uma coordenação que pode ser feita no Gol. Assim, você não precisa ser necessariamente o coordenador de Gol. Pode falar assim, não, hoje o Marcos vai coordenar o Gol. Então assim, ele que organiza o horário e tal, assim, ver se está na hora certa e tal, assim, é uma coisa a mais que pode ser a divisão de tarefas, né? Para não sobrecarregar o coordenador, né? O que não fazer aqui na reunião de núcleo, né? Assim, deixar por conta de um só conduzir, ir mal preparado, né? Sem ter rezado um pouco, né? Às vezes não deu tempo, mas na hora que estiver vindo já, assim, reza uma Ave Maria, entrega as coisas assim, para já ir se preparando mesmo. Não deixar predominar petições, né? Vai ali só para ficar pedindo, né? Mas louvar a Deus. Não permitir que outra pessoa tome conta, isso é diferente disso, né? Deixar por conta, você fala assim, não, eu quero que ele faça. Não permitir que alguém tome conta, porque uma pessoa está querendo falar demais, e aí você também tomar um pouco, para não deixar que ela tome conta. Não usar música inadequada, isso a gente não passa muito problema. Não ficar lendo longas passagens, dando longos testemunhos que às vezes não tem a ver, assim, gastando muito tempo, né? E não estar desatento, né? Isso aqui é buscar não estar desatento, né? Às vezes tem dias, mas pelo menos um esforço, né? Um esforço sempre a gente pode fazer. Dever, né? Se preparar mais cedo, né? Você não deve chegar despreparado, você tem que chegar mais preparado. Se deve, né? Isso aqui é um desenvolvimento mesmo, né? Se deve se alcançar um alto nível de louvor, né? De louvor e de clamor, né? E aguardar mesmo a profecia, né? Isso aqui é um momento de silêncio, a gente não faz muito esse aguardo, né? Mas aguardar mesmo que Deus fale. E desenvolver um bom senso de comunidade, né? A vivência mesmo comunitária. Uns conselhos só assim, que não é regra, mas que pode ser feito, né? Rezar alguns minutos antes do Gol, né? Às vezes chega antes e tal, assim. Rezar, principalmente com quem vai conduzir oração e pregar, quem vai acolher. Então assim, não necessariamente todo mundo, mas chegar, né? Quem puder.
e fazer. E interessante lembrar, né, gente? Às vezes tem pessoas que vêm ao Gol que chegam mais cedo, então você vai largar a pessoa lá sozinha e vai rezar. Tem que acolher também. Então, assim, tem que dosar as duas coisas, né? Ter uma pontualidade com o Gol, né? Começar na hora certa, terminar na hora certa. E essa intercessão semanal, que é muito interessante, assim, que deve-se buscar ter, né? E não necessariamente as pessoas da intercessão são do núcleo. Somente uma pessoa, a pessoa que coordena a intercessão, que tem que ser do núcleo. Então você pode designar, por exemplo, assim, a Carla e fala assim, não, Carla, você é intercessão. E ela chama algumas pessoas que vão no Gol para se reunir semanalmente e fazer a intercessão para o Gol, né? Então, assim, isso é uma coisa muito tranquila de ser feito, né? Às vezes a gente fica crescendo muito o núcleo e às vezes você pode dar funções, né? Funções muito importantes, que a intercessão é importantíssima, para outras pessoas, né? E não necessariamente o núcleo. Oi? Eu costumo pedir minha mãe. Eu costumo pedir minha mãe. Pedir sua mãe? Pra rezar. Pedir a mãe. Ah, tá. E tinha uma outra coisa que eu esqueci. E a questão da música também. A música também não necessariamente, da mesma forma que a intercessão, não necessariamente a pessoa precisa ser do núcleo, mas precisa ter uma pessoa responsável. Então, por exemplo, o Gandhi, né, geralmente, a música, então assim, ele é do núcleo e às vezes ele chama uma outra pessoa para cantar e tocar também, mas ele vai coordenar a música, porque ele tem que estar em sintonia, né, com o núcleo. Então assim, não necessariamente todo mundo da música tem que ser do núcleo. E a última coisa só assim é saber que não somos capazes. Isso é uma frase muito maior assim, mas eu falei assim, como é que eu posso resumir essa frase? Quando tinha tempo para escrever. Só não somos capazes. Assim, a gente primeiro saber que nós nunca vamos ser capazes de conduzir um grupo. A gente nunca vai ser capaz de conduzir as pessoas a ter uma experiência com Deus. Isso depende de Deus. Então, assim, Deus vai agindo, né, na nossa imperfeição, nas nossas dificuldades. E quando a gente achar que a gente que a gente consegue conduzir um Gol, aí a gente não vai estar mais no Gol. Porque assim, é realmente um processo de amadurecimento e sempre é um crescimento mesmo, né? Então, basicamente isso. Passa um pouquinho da hora. Ô, meu amigo, vai agradecer em nome do ICEP, tudo por BH também, né? Já que você parece BH, né? Isso pode ser mais ou menos assim, muito bom. Espero que tenha sido. Agora que vocês ficaram aí, já é uma hora?